Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Futuro Vem do Futuro, hoje em estúdio. E aqui hoje neste episódio nós vamos falar sobre a intersecção entre futuros desejáveis, como construí-los e a liderança em transformação. Eu sou Lara Silver, editora e head de produtos editoriais aqui da MIT Sloan Management Review Brasil, e hoje estou aqui muito bem acompanhada. Tudo bom, Lara? Bom, pessoal, muito prazer, eu sou Douglas Souza, atual CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, uma marca da Cenex, que é a nossa empresa por detrás, né, dessa label que a gente está aqui desde 2019 operando no Brasil. Bom, e hoje a gente está aqui com um bate-papo muito legal. Gostaria de te agradecer a tua presença, Daniel, aqui com a gente. Daniel, vice-presidente executivo da Ranocop e CEO da Rands. Então, Daniel, obrigado pela presença aí. Quiser se apresentar para o pessoal e dar as boas-vindas. Eu que agradeço, Lara, Douglas, a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Sabe o carinho que eu tenho aí com o Cenex, com o MIT, e principalmente em poder falar sobre liderança, né? E essa transformação da liderança. Depois eu conto a minha história um pouco para vocês, mas obrigado aí pelo convite. E a gente está muito feliz também de ter aqui o Daniel, porque o Daniel é nosso colunista aqui na MIT SMR, com muito contribuições mensais. Fechei um ano agora de coluna. Exatamente, faz um ano que está com a gente, e com contribuições mensais muito, muito ricas. E também uma coisa mais importante ainda que eu acho que é a base de hoje aqui da nossa conversa, né? O Daniel é autor também do O Líder em Transformação. E essa é a base da nossa conversa, né? Que a gente vai conversar sobre o que é essa liderança em transformação. E aí começa a minha primeira pergunta para você, Daniel. Quem é o líder em transformação e por que esse nome para o livro? Caramba, a primeira pergunta já é bastante abrangente, né, Lara? Esse líder em transformação, se eu tivesse que resumir, eu acho que é o líder que hoje está precisando encontrar respostas diferentes, né? E precisando dessas respostas, inclusive, para poder aplicar isso no seu dia a dia. Então, seja ele um líder formal, seja ele um líder informal, né? Todas as pessoas que estão nesse contexto mais acelerado de mudança, mas vêm de uma escola um pouco mais tradicional, uma escola diferente, né? Que tem a ver um pouco com a história que eu conto no livro, da minha própria história, né? Eu sou um executivo que eu tenho 3 décadas aí, vamos pensar assim, na liderança. Eu venho de uma escola de formação de líderes tradicional, dentro ainda de um modelo da era passada, vamos dizer assim, do século passado, que ainda eram empresas muito verticais, muito horizontais, comando e controle, as coisas não eram mais previsíveis, tu tinha mais tempo para fazer e liderar e orquestrar mudanças, versus o que a gente vive hoje em dia. Então, como esses líderes formais ou informais, donos de empresas, né? Não vamos fechar o líder na figura característica do líder, né? Mas são pessoas que estão precisando estar na linha de frente, orquestrar mudanças, conseguem fazer essas mudanças vindo dessa escola, se não antes se transformando, né? Por isso que é o líder em transformação. Se eu consigo fazer isso comigo mesmo, o Daniel ele consegue fazer com ele, eu vou ter uma chance muito maior de ajudar a minha organização a fazer a sua transformação e a sua mudança. Né? E quais são as competências e habilidades desse líder que se dispõe a se transformar? Esse líder eu falo que é um gerúndio, né? Quando eu converso com você sobre o livro, eu falo que o em transformação é um gerúndio. É, né? Porque nunca vai acabar, né? Logo ali na frente a gente vai se dar conta que tem outra transformação e isso vai ser perene, né? Mas as competências, para mim, elas são várias, assim, que vem, mas eu acho que começa tudo por uma visão diferente sobre a liderança, né? Eu tenho usado isso em alguns lugares que eu tenho falado. Quantos livros existem hoje que falam sobre competências, comportamentos que são esperados de um líder? Sim. Desde o século passado existem livros, né? Tu pode ler esses livros de liderança, tu sempre vai conseguir encontrar essas características e elas meio que elas estão sempre no mesmo grupo ali. Só que o que eu vejo nos últimos anos, pela escola mais tradicional, a gente foi muito mais estimulado, Lara, Douglas, a sermos bons gestores do que verdadeiramente líderes. Sim. Então, a primeira competência que eu diria é a nossa capacidade de resgatar o que foi sempre a essência da liderança. Sempre esteve escrito nos livros. O que sempre esteve escrito nos livros sobre liderança? Que o líder precisava cuidar das pessoas, que o líder precisava potencializar, maximizar o melhor competência, o potencial de cada indivíduo, né? Então, a gente foi, na liderança, se robotizando para bons gestores. Os nossos processos nos levaram a virarmos bons gestores.
E hoje a gente precisa verdadeiramente dessa essência da liderança se a gente quiser orquestrar as mudanças que são necessárias no contexto atual. Então, para mim, já está tudo escrito, está tudo no livro. No meu livro, por exemplo, eu não trago conceitos novos sobre liderança. Agora eu faço releitura sobre alguns conceitos, né? Só que a gente foi deixando para trás, né? E eu sou um exemplo vivo, eu consigo ver isso no meu dia a dia. De uns 7, 10 anos para cá, eu tive que revisitar e reconceituar muitas dessas coisas, porque eu também já estava mais me tornando um bom gestor do que realmente um líder capaz de orquestrar essas mudanças, né? Olha só. A gente estava conversando aqui antes do começo da gravação, né? A gente chegou recente de uma missão em Harvard e MIT, e uma das sessões que a gente teve lá aborda justamente isso, assim, Daniel, o conceito de liderança adaptativa que é trabalhado dentro da Business School de Harvard, onde olha os problemas da liderança entre os problemas técnicos, que são aqueles mais previsíveis, que a gente já sabe a solução, e os problemas adaptativos, que requer justamente essas competências da liderança, né? Uma maior sensibilidade para a gente conseguir ouvir vozes diferentes e sair do óbvio, né? Daquela resposta que a gente já tem pronta. Mas para isso, para conseguir se desenvolver isso, precisa, acho que um nível de autoconhecimento e autossensibilidade realmente diferenciado, assim. E na tua trajetória, Daniel, eu conheço que tiveram fatos relevantes, né, na tua vida, tanto pessoal e profissional, que fizeram, eventualmente, tu virar a chave. Conta um pouquinho pra gente nesse aspecto. Eu até no livro eu trabalho um tripé, assim, eu acho que são 3 frentes. Primeiro, o autoconhecimento, né? Uhum. E esse autoconhecimento, às vezes, precisa algumas alavancas para a gente começar a entender algumas coisas diferentes. Aí eu vou contar 1, 2 histórias que aconteceram comigo. Depois as novas competências, que talvez sejam as velhas ressignificadas, tá, Lara? Não seja necessário. Tem coisas novas, mas tem coisas que precisam ser ressignificadas. E um terceiro pilar que eu sempre falo, que são novas estratégias. Sim. Para orquestrar tudo isso, as estratégias que nós aprendemos do século passado não dão mais conta. Então, começo por mim, pela minha autoconsciência, ressignifico algumas competências, trago novas, mas eu preciso ser um arquiteto mesmo em relação a como aplicar novas estratégias. Geralmente, essa autoconsciência, no meu ponto de vista, e eu venho falando isso nas colunas também, né, do MIT, tem momentos que te fazem ser mais reflexivo e repensar sobre a tua carreira, sobre a tua liderança. Via de regra, não deveria ser assim, né, Lara, Douglas? Às vezes é pela dor, né? São por situações que acontecem na tua vida que tu não está esperando, totalmente inesperadas, e que te fazem revisitar. No meu caso, eu até digo no livro, são 2 alavancas que foram importantes no meu processo nesses últimos 7, 8 anos. Uma primeira alavanca foi quando a gente teve o diagnóstico da nossa filha dentro do espectro do autismo. Nós estávamos naquela época nos Estados Unidos, com 13 meses a gente teve o diagnóstico, né? E o que aquilo foi transformar a nossa vida, o que tudo isso trouxe de diferente, inclusive uma volta mais cedo para o Brasil, decisões profissionais que tiveram que ser deixadas de lado para priorizar a família. Não tenho vergonha de falar isso hoje, né? Mas dificilmente eu conseguia priorizar a família antes, no modelo mais tradicional, do que o trabalho, né? E aquilo me forçou a tomar decisões e eu comecei a ver o quão importante aquilo foi. Né? Aí a volta para o Brasil, que traz outros desafios, a gente começa a se envolver em outros projetos relacionados a como trazer capacitação sobre o autismo lá em Caxias do Sul, que é onde está o headquarter da Randon Corp, que ninguém conhecia nada. E aí tu vai vendo como as pessoas vão se mobilizando por um propósito. Quando existe um propósito comum, é diferente de como a gente se mobiliza dentro das indústrias. Então, todo esse aprendizado que eu fui tendo fora do ambiente profissional, eu fui tentando revisitar nessa minha autoconsciência alguns dos meus comportamentos, das variáveis que eu usava para tomar decisões, e fui depois trazendo isso, transladando para dentro desse mundo organizacional. Esse foi mas foi um momento de dor, né? Porque é um inesperado. É como hoje em dia. Hoje tu tem que criar modelos de negócios novos de um dia para a noite, algumas empresas tu tem que deixar de existir do dia para a noite. Na vida pessoal também, às vezes acontecem coisas, né, que te obrigam a isso. E o segundo foi lá por 2017, 2018, quando mesmo nesse processo de transformação, a gente se dá conta que tinha uma miopia digital, eu chamo de miopia digital. A gente estava conseguindo enxergar futuros possíveis,
mas a gente não ainda conseguia entender como toda essa tecnologia, esse ambiente mais colaborativo, essa lógica de abundância que a gente fala hoje, como é que isso ia se encaixar. Então, ali exigiu uma imersão e estudar o tema, né? Então, eu acho que a gente não faz nem um processo de mudança mais radical sem profundidade, né? Seja profundidade, né, dentro dos teus valores, das tuas... as variáveis que tu usa para tomar decisões na tua vida pessoal e profissional, e seja também, né, no mundo organizacional. Daniel, e te passo a bola, Lara, mas hoje no mundo que a gente está, assim, né, eu particularmente sinto essa dificuldade, como encontrar espaço / tempo para essa profundidade, né, esse mergulho que é tão necessário, porque senão a gente vai ficar na superficialidade quase que sempre, assim, né? Então... mas aí acho que aqui linka com a pergunta das novas competências, né, Lara? Porque assim, ó, o que eu percebo nos líderes, vamos usar então a palavra de liderança, né, que estão conseguindo fazer esse... Eu percebo algumas características comuns. Uma é um alto nível de curiosidade e inquietação com o status quo. Legal. Então, assim, se tu quer começar o teu processo... A primeira coisa é te conecta ao que está ao teu redor. Seja curioso em relação ao que está acontecendo ao teu redor. Seja inquieto a ponto, né, de, será que isso aqui não faz sentido se eu juntasse com aquele outro? Então, eu vou dar um exemplo no mundo organizacional mais tradicional. A gente foi educado dentro de uma escola, eu fui treinado como executivo numa escola, que a gente tinha que tentar resolver tudo dentro de casa. Né, os principais problemas da empresa, nós tínhamos que proteger o core business, tinha que ter toda essa... Vamos tentar resolver dentro de casa. O que a gente entende hoje? Né, que qualquer um que tentar resolver sozinho dentro de casa, talvez até resolva os problemas, os desafios, mas não chegará em tempo e forma no mercado e terá uma vantagem competitiva com isso. Porque a gente tem que fazer hoje... esses processos de transformação alavancados num nível de colaboração muito alto. Em rede, né? Em rede. Mais do que a rede, tu tem que, nas redes, aceitar, Lara, a forma diferente de pensar. Porque eu até vejo que tem algumas pessoas, algumas lideranças que conseguem rapidamente montar as redes, mas não querem ouvir o que a rede quer dizer. Então, aí eu estou no paradigma anterior ainda. Eu continuo querendo montar uma rede para confirmar as minhas certezas, né? Para confirmar os meus dogmas, etc. Não, tu monta uma rede, mas a primeira coisa é tu estar aberto a querer ouvir essa rede e os inputs que ela vai te trazer e que vão fazer, inclusive, tu revisitar as tuas decisões. Isso é muito mágico, assim, porque depois eu posso falar do Instituto Hélice, que nós criamos lá na Serra, que foi botar empresas para trabalhar juntas e resolver problemas comuns, mas no primeiro momento ninguém queria se ouvir. Cada um queria ou falar ou dizer o caminho, né? E a riqueza daquela rede que a gente estava montando era o contrário. Só que a gente precisou passar por uma despressurização, vamos dizer assim. A gente precisou passar por uma câmara para despressurizar, porque a gente estava condicionado a querer direcionar, né? E não querer ouvir coisas diferentes. Mas isso mostra também, sim, que despressurizar para transformar, né? Mas porque você deve ter enfrentado aí algumas resistências internas e externas, né? Obviamente, nesse processo. Para que esse processo acontecesse. Não digo resistências tuas internas, mas resistências do meio ali, para que essa modificação acontecesse, essa transformação começasse a acontecer. Por que elas acontecem? O que acontece? É geracional? É uma questão de medo de mudar o status quo, o que está funcionando? Por que a resistência à transformação? A resistência, Lara, talvez para ir direto ao ponto focal, assim, que hoje eu tenho bastante clareza, todo o processo de transformação, antes de tudo, ele é um processo político, mais do que um processo racional. Eu pego A mais B mais C junto aqui e transformo em F ou G. É um processo político. E se é um processo político, exige negociações, exige formação de aliados, exige entender aonde estão as resistências, entender o momento de avançar e o momento de recuar. E a gente foi muito pouco treinado para isso, né? E quando tu começa, vou pegar o próprio exemplo da Randon Corp, a gente começou esse processo, a última década para nós foi uma década muito importante, né? Mas se tu pegar 10 anos, voltar 10 anos, nós estávamos completando 65 anos já de história. E lá a gente se questionava como construir outros 65.
E aí, nesses 10 anos, a gente começou a revisitar várias coisas. Bom, agora a gente precisa fazer coisas diferentes. A gente entendeu que tinha coisas diferentes para fazer. Quando tu começa, tem as relações de poder, egos e vaidades dentro da organização. Isso está direto num processo político, mas como é que tu lida com aqueles que não querem avançar nessa mudança? Principalmente quando tu é uma minoria ainda dentro da organização. São poucas cabeças que estão... A organização são vários CPFs, e esses processos mais radicais de transformação, via de regra, começa com 1, 2, 3 CPFs que se conectam mais ao mundo, conseguem perceber isso, voltam para dentro de casa e aí precisam começar a formar esse exército, precisa começar a formar essas alianças. Então não adianta eu ir para o Vale do Silício, ir para a China, a gente faz essas missões e aí tu chega... Não, agora eu vou implementar isso na minha organização. A única certeza que tu vai ter é que tu não vai implementar. Eu quero saber os bastidores disso. Como que foi esse momento de começar a construir, começar a juntar esses CPFs e começar a mexer nessa política que estava pré-estabelecida? Eu digo assim, nesses bastidores tem algumas coisas que foram importantíssimas. Primeiro, tem que ter um alto patrocínio da alta direção da organização. Não adianta pensar que a gente vai conseguir fazer transformações. E eu não estou falando isso só em grandes companhias, tá, Lara? Eu estou falando em pequenas, médias e grandes. Então, na pequena e média, se o dono não entender que precisa avançar, ele não vai abrir espaço para as pessoas poderem dizer o que fazer e como fazer de forma diferente. Então, um alto patrocínio. Nós tivemos, né? Ou seja... Aí, depois disso, tu tem que começar a aumentar o teu exército. Exército no bom sentido, né? Mas aí entra aquilo que eu falei, inquietação, curiosidade, criar espaços para as pessoas viverem coisas diferentes, para elas se conectarem na sua transformação. Então, para mim, o bastidor principal nos 2, 3 primeiros anos, para a gente conseguir avançar, foi criar momentos de experiências que a turma não estava acostumada a ter. Aí uma missão ao Vale do Silício, Douglas, faz muito sentido. É contextualizado, né? Aí tu vai lá e tu mostra. Gente, tem gente que trabalha num outro nível de colaboração, tem gente que consegue articular projetos entre várias empresas, inclusive com concorrentes. Por que eles conseguem lá e nós não conseguimos aqui? Se nós temos problemas reais para resolver, se nós temos dinheiro também para investir, será que a questão não está na nossa mentalidade? Sim. E aí tu expõe. Mas depois que tu expõe, essas pessoas voltam para a base e querem mudar, né, Lara? E aí começa o conflito mais forte, porque aí vem a resistência do que eu chamo sempre do sistema imunológico da organização. O sistema imunológico, ele tende a se defender dessas coisas muito diferentes. Porque é como o nosso sistema no corpo funciona, né? Eu vejo um vírus é uma ameaça. Então, tudo que for muito diferente, se eu não reeducar a minha cabeça e reeducar o sistema imunológico, ele vai combater. Aí entra o processo político, né? Ele vai contra essas pessoas, ele vai tentar desqualificar esses movimentos. Aí tu tendo patrocínio forte e tu formando mais e mais pessoas que entendam isso, tu começa daí a dar os primeiros passos, mas depois, num terceiro momento, Lara, nos bastidores, o que funciona? Pequenas vitórias. No livro eu conto o case da Randon Corp, o capítulo 4 fala um pouco dos bastidores, bem pouco, né? Não tem tanto espaço para isso, mas eu conto vários episódios onde a gente começou alguns movimentos de forma até meio clandestina dentro da organização. Você me contou isso uma vez, eu achei incrível, como que é esse clandestino? Porque eram salinhas, clandestino, né? é low profile, faz quietinho, vai para uma salinha, começa a fazer, né, pequeno, mas aí quando tu sentiu que tu já tem um grupo interessante, tu começa a aplicar, aí tu vai ter as pequenas vitórias, tu vai começar a ver resultados, aí tu começa a dar visibilidade para esses resultados, vai entendendo assim que enquanto tu precisa treinar o sistema imunológico da organização para não reconhecer que tudo que é diferente é uma ameaça e pode ser uma oportunidade, isso leva um tempo. Então, o teu avanço dentro da organização também não faça de forma abrupta. Vai fazendo clandestino, vai dando visibilidade aos poucos, mesmo com patrocínio, gente. Teve algumas coisas que no início, quando a gente começou a conectar as primeiras startups dentro da Randon Corp, a gente nem mal sabia o que era uma startup há 6, 7 anos atrás. Eu mal sabia o que era uma startup. E aí a gente fez os primeiros meio quieto, aí quando conseguiu conectar e ela deixou dinheiro na mesa, porque trouxe uma solução
que nós não conseguiríamos desenvolver dentro de casa, com tecnologia que nós não tínhamos dentro de casa, e deixou dinheiro na mesa, aí dá visibilidade lá. E aí tu vai começar. Por isso que isso é um processo político. Sim. É um processo que exige desse líder em transformação um grau de articulação, de orquestração desses movimentos muito mais do que qualquer outra ação. Então, é engraçado porque ninguém ensina isso, né? Não está nos livros. Nos MBAs da vida, não tem... Cara, esse processo político, tá trazendo uma professora do MIT, a Chelsea Leader, ela tem um framework de 3 pilares ali, né? Onde o primeiro pilar de mudanças organizacionais são os processos, a estrutura, o segundo a cultura, e o terceiro são relações políticas. E, de certa forma, a gente tem meio que, sei lá, tatos, né, pra falar disso, assim, mas sem essa construção de alianças, não é uma questão de rebeldia, é uma questão de coragem para implementar isso, né? E é difícil, no dia a dia, ter alguém com uma clareza para falar e ensinar isso. Mas, né? de novo, aí a gente volta para a tua primeira pergunta lá, as primeiras perguntas lá. Quais são essas novas competências? Se o líder não conseguir estar atento a todos esses movimentos, entender que tem uma dinâmica diferente, que esse é um processo político, e entender que o papel dele é de orquestrar isso. Exato. A maior parte do meu tempo hoje, como executivo dentro da Randon Corp, é nessa orquestração. E assim, ó, a gente fala tanto de ambidestria, né? Uhum. O que é ambidestria a não ser um processo político também? Porque eu tenho momentos dentro da Randon Corp que eu tenho que sentar em alguns fóruns e ambientes que ainda está operando no modelo tradicional, gente. Ainda hoje. E à tarde eu posso estar dentro de um squad trabalhando num modelo totalmente diferente, onde eu sou apenas um elemento que entrega uma parte da minha competência para aquele projeto. E de manhã eu estou num modelo onde todo mundo espera que eu dê o caminho, que eu dê a direção, que era o modelo anterior. Uhum. Então, assim, a gente tem que sentar nas duas cadeiras ao mesmo tempo. Essa é a tal da ambidestria. A ambidestria é tu saber... Bom, nesse momento eu estou sentado nessa cadeira, mas eu tenho que estar sentado nessa cadeira tradicional com a cabeça setada lá na frente, naquilo que eu realmente tenho que fazer como liderança, nessa orquestração. Aí eu uso do sistema tradicional ou do poder do sistema tradicional para abrir portas e remover barreiras para poder avançar nesse outro modo de operação. Então, tem reuniões que eu vou lá, faço cara de mal, ponho terno, sabe? Faço toda o que tem que ser feito dentro ainda de uma cultura mais tradicional. Mas à tarde eu tô lá de camiseta, manga arregaçada, junto num squad, etc. A gente não aprendeu, é bem como tu falou, a gente não aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu que um líder de sucesso é o líder que se destaca, é o líder que tem todas as respostas. E hoje, para mim, esse líder em transformação, ele é principalmente um ser humano com uma capacidade de leitura muito grande do seu ambiente, do seu entorno, e para ter essa capacidade de leitura do seu entorno, ele tem que começar com essa leitura dentro de casa, e aí que entra um pouco, às vezes, o quanto essas situações pessoais que a gente vive nos abrem avenidas para a gente se revisitar, e se a gente aproveita essas avenidas, a gente acaba se revisitando dentro também do mundo organizacional. E aí ele vai articulando e vai dizendo quantas vezes, e não foram poucas vezes ao longo desses últimos anos, que eu tive que ajudar a articular recuos e não avanços. Sim. Porque se tu está enxergando que o avanço nesse momento ele vai jogar mais contra do que a favor, pelo nível de resposta que vai ter, vai mais para o clandestino. Recua, avança um pouquinho mais no clandestino, cria mais pequenas outras vitórias para depois avançar. Né? Eu estou fazendo aqui a listinha das habilidades, das competências que a gente... Está escrevendo aí, Eu estou sem caneta aqui, mas basicamente vamos a gente está botar falando... na próxima coluna. Boa. Mas, ó, estou aqui já pensando aqui. A gente falou aqui sobre, então, relações interpessoais. Então, tem que ser uma pessoa com habilidades para fazer em relações interpessoais. Integridade, porque é fazer essa mudança ancorado em valores, em princípios. E a transformação acaba sendo um valor, né? Torna-se um valor também do líder e da organização. E a gente está falando aqui sobre negociação. Uma competência, uma habilidade muito grande de negociar. Já anotei aqui 13, Perfeito. A gente vai conversando, a gente vai juntando mais, né? Ao longo do nosso papo. Eu adicionaria uma quarta aí, que acho que é, e aí eu já emendo a minha próxima pergunta, que é sobre essa questão de disciplina e consistência, assim, Daniel. Claro que dentro do ambiente organizacional, o processo inicial de transformação, né? Aquele gás inicial,
tem todo esse contexto que precisa ser criado, que tu compartilhou com a gente. Ao mesmo tempo, você mencionou na tua fala, são 10 anos de transformação, até mais, né, da Randon Corp, assim, né? Mas pegando essa última década, como que vocês conseguiram, de certa forma, fazer esse processo de maneira consistente, tentando, obviamente, evitar distrações, né? Porque as oportunidades e estratégias são, enfim, milhares aqui, né? Mas, pô, tu tem que ter um foco, tem que ter consistência. E no ambiente organizacional, tem que mostrar resultados. Você não fica lá 10 anos sem mostrar resultado, né? Que está 10 meses, eventualmente. Que é a própria né? ambidestria, né? Tu não pode descuidar do dia a dia e do resultado ao mesmo tempo que tu está avançando nessas questões novas, né? Porque se tu não tiver resultado no curto prazo, tu também vai ter alguma dificuldade de poder avançar, né? Mas assim, ó, teve um artigo que eu escrevi que eu tentei criar meio que um roadmap, assim, desses ciclos de transformação, de como eles acontecem, e em 7 elementos, e o sétimo elemento que eu colocava lá era coragem e resiliência, né? Porque todo esse processo, como ele é um espiral, né? Às vezes tu avança, às vezes tu recua, ele exige muito desse novo líder uma capacidade, uma resiliência a frustrações também. Legal. E aí entra uma coisa que pouca gente ainda entendeu, Douglas, Lara, qual é a importância dos ecossistemas de inovação? Daquilo que também está ao teu redor, por isso que a gente foi lá e criou o Instituto Hélice, existe aqui em São Paulo vários ecossistemas, porque esses ecossistemas é quase como uma igreja, ali se encontram as pessoas que já comungam dessa crença de uma forma diferente de fazer as coisas dentro das nossas organizações, de liderar, etc. Então, quando eventualmente a minha organização ela está retrocedendo, eu posso direcionar um pouco do meu tempo para esses ecossistemas para me reenergizando. Quando eu estou avançando, eu estou lá no ecossistema emprestando a minha energia de um case de sucesso que está avançando para aquele cara que está retrocedendo. Então, para mim, o grande barato desses, um Instituto Caldeira, um Instituto Hélice, lá, o Instituto Aliança, que nós temos em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, o Cubo do Itaú e vários outros que tem no Brasil, é tu criar essa comunidade de apoio. É quase um grupo de apoio, uma igreja que comunga dos mesmos valores, que está conseguindo enxergar essa mudança e o que precisa ser feito e me apoia na hora que eu não estou bem e eu, quando estou bem na minha organização, eu apoio os demais. Então, isso dá resiliência, isso ajuda a dar resiliência. Há uns anos atrás, nós não tínhamos esses ecossistemas. Então, a primeira porrada, no bom sentido, que tu levava do sistema imunológico dentro da empresa, a chance de tu desistir era muito grande. Sim. Hoje tu leva uma porrada, processo político. Cara, aqui eu não vou ter ninguém para me dar um pouco de carinho e conforto. Vai lá pro ecossistema, vê, não, mas é uma jornada possível, porque tem gente que está conseguindo avançar. Então, talvez não chegou o meu momento de avançar, estou recuando, mas eu vou conseguir. Então, essa para mim é uma coisa muito importante e a gente, de novo, entra num outro paradigma que está sendo quebrado, que eu não falei aqui ainda, mas assim, hoje a gente não compete, as nossas empresas não competem com outras empresas. As nossas empresas já competem com ecossistemas. Então, se eu não faço parte de um ecossistema ou crio um ecossistema robusto, seja para me apoiar nos momentos difíceis, seja para fazer projetos onde eu não tento resolver tudo sozinho, eu chamo outras empresas, eu chamo startups para me ajudar, eu não vou ser competitivo nesse mercado. Então, tem algum lugar que eu li, agora não vou me lembrar, que acho que é um professor até do MIT que fala sobre isso, né? Que não adianta querer competir empresa contra ecossistema. Se a Randon Corp quiser trabalhar no modelo antigo da escassez, que ela tem que ser a melhor, mais bonita, mais poderosa do que qualquer outra empresa e competir com outras empresas, o nosso mercado já é um ecossistema. Eu estou na parte de soluções financeiras e digitais, que essa vertical da Randon Corp, ela compete com ecossistemas e não com uma empresa A, B, C e D. Eu não consigo nem identificar quem são meus competidores se eu for por uma lógica de empresa A, B e C. Olha que louco isso, né? Isso é muito louco, né? E para quem, enfim, de certa forma não conhece tão profundamente a história da Randon Corp, tu falar hoje, né, dos serviços financeiros na vertical dentro da Randon Corp, mas a Randon não era só, entre aspas, né, as carretas,
Pô, hoje é um ecossistema gigantesco, né? Esse, Dá explicar um pouquinho o ecossistema da Randoncorp? Esse é um case, é um exemplo, Exato. né, de como tu transforma uma organização. Tu conseguir ter um braço de soluções financeiras nascendo dentro de uma indústria e alcançando esse protagonismo, ela não nasceu dentro da área de serviço, ela nasceu dentro de uma indústria, de uma mentalidade. Então, isso quer dizer que a nossa transformação de cultura na indústria, Exato. ela está acontecendo, porque ela permitiu que isso acontecesse. Existia já antes lá um banco de montadora, existia um consórcio. Hoje nós temos uma plataforma de soluções com mais de 30 soluções, onde eu não consigo mais enxergar o que é banco, o que é corretora, o que é consórcio, está tudo junto e olhando no centro a jornada do cliente. É uma mudança muito importante essa, né? Eu ia falar justamente sobre isso, assim, você de um lado movimenta pessoas, né? Você fala no livro bastante que tecnologia não é a adoção um de meio, tecnologia, né? São as pessoas que fazem a tecnologia e todas as ideias girarem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de engajamento na transformação de um lado e de outro um segundo processo, que é esse processo de olhar para o cliente, né? Não o olhar para a oferta, mas olhar para o cliente, que muda muita coisa também. Muda radicalmente. Inclusive, a construção de futuros possíveis se dá quando a gente muda um foco, né? É isso aí. Vocês estão olhando hoje em dia para soluções para o cliente. Isso, né? a gente consegue hoje avançar muito mais nesse campo do que alguns anos atrás. Não diria que a gente ainda tem um tema de casa, né? Mas eu pego aqui, por exemplo, o case de soluções financeiras da Hands, né? Que a Hands é a Randon Serviços, é o braço de soluções. Então, pensa que a gente hoje vende carretas, autopeças, e a gente botou uma camada a mais sobre isso, que são serviços e soluções que o cliente pode ter. Então, quando o cliente vai adquirir uma carreta, ele pode financiar a carreta, ele pode querer fazer um consórcio de uma carreta para ter ela lá na frente e, por exemplo, ele pode locar a carreta. Então, quando a gente começou a olhar para o cliente, a gente viu que a locação nós não tínhamos. Olha como a jornada focada no cliente começa a te trazer respostas do que tu precisa entregar. Cada vez mais o cliente ele queria fazer uma compra, os grandes clientes, um cliente que queria comprar 100 carretas, ele quer comprar uma parte financiado, ele quer já fazer o consórcio de uma parte e ele quer alocar a outra para jogar em despesa e não no ativo. Essa é a necessidade. O fluxo de caixa do cliente faz hoje ele tomar decisões que financiar 100% das carretas não é o melhor negócio. Ele financia uma parte, loca, etc. Quando a gente vai se dar conta disso, a gente olha para o nosso portfólio de soluções, não tinha alocação. A gente brinca, a gente dava seta para alocação. E aí vem a questão, então vamos abrir esse negócio, vamos botar isso no nosso portfólio. Mas abrir um negócio de locação é uma coisa, não é trivial, né? É bastante dinheiro, é um negócio muito alavancado, precisa muito capital próprio de terceiros. Tá, vamos fazer isso então com um parceiro. Olha a mentalidade. Mas isso é porque tu já veio trabalhando na cultura, e não vamos ser controlador, nem o parceiro, nem nós. Vamos abrir uma JV 50-50. Aí, pela mentalidade tradicional, o que a gente faria? Vamos ver quem são os players do mercado que já estão em locação e vamos tentar nos aliar. A gente faz uma parceria com a Gerdau. Nem Gerdau e nem Randoncorp tinham competência de locação, né? Mas elas tinham o que tu falou ali, já tangenciou bastante, Lara, na tua listinha, elas tinham fit de cultura. São duas empresas com valores muito convergentes. Vamos buscar competência no mercado de quem sabe fazer, mas vamos juntar duas empresas que elas sempre foram parceiras ao longo de história. Gerdau tem mais de 120 anos, eu acho, nós mais de 76, mas elas nunca tinham desenvolvido um negócio juntos. Aí a gente abre uma JV. Aí vem um outro paradigma. Tá, vamos locar a carreta só da Randon. Não, o cliente lá na ponta, se ele estiver precisando de uma carreta e a Randon não tem disponibilidade naquele momento da carreta, eu não vou locar para ele? Olha como vai quebrando. Aí a gente começa a entender, não, é um negócio de locação. Preferencialmente, eu vou tentar colocar as carretas Randon, né, ter um last call, etc., mas se eu não tiver a carreta no momento, ou o próprio cliente desejar a carreta do concorrente, vai ter que ser a carreta do concorrente. Aí é a mesma coisa para caminhões, para fora de estrada. Quando a gente falou isso lá dentro da organização a primeira vez, né,
morreu uns 2 ou 3, assim, né? Brincando, né? Porque como é que nós vamos abrir um negócio de locação e no futuro até poder estar alocando carretas que não são da Randon, né? Mas esse processo todo de transformação... Ele vem ao longo. Lá de trás, né? É uma transformação de cultura... Isso que eu ia falar. De mentalidades que vão te permitindo abrir novos diálogos. Não que esse diálogo não era possível lá atrás, mas era um diálogo condicionado. Tá, se vamos abrir uma empresa de locação, que seja só de locação de carretas Randon. Mas essa transformação de cultura permitiu entender a jornada do cliente, permitiu entender que o valor está no que o cliente precisa e como daí a gente monta o negócio, inclusive na forma de montar. Essa empresa se chama Adiante hoje, ela tem 2 anos de vida, 2 e alguns meses, ela já é o 3º, 4º player aí principal do mercado, e entregando um produto com alta tecnologia, gestão de frota também. O serviço que nós estamos entregando também não é só locação de carreta, que é outra coisa que o cliente nos disse, né? Eu não quero só que tu me dê a locação, eu quero que tu me ajude a diminuir o meu TCO, que é o custo de operação, né? Pô, se a carreta está sensorizada, se eu sei onde está essa carreta, quando tem que fazer a troca, a manutenção, se o motorista está dirigindo bem ou não, eu começo a dar dados para o meu cliente que ele consegue diminuir o custo de operação dele. Isso é entender a jornada do cliente. Super. Então, assim, esse é um exemplo claríssimo que a gente conseguiu constituir adiante da forma que ela está hoje, com a visão que ela tem de negócio, porque antes nós nos permitimos a fazer essa transformação. E aqueles movimentos clandestinos, inicialmente, né? Como seria como a gente vê uma construção, né? Não, nada começa do zero, não começou pelo, vou mudar agora na minha empresa, vou olhar, vai ser todo customer-centric. Não é mais uma assim, das empresas assim, né? que faz e entrega essa telemetria, toda essa sensorização da carreta é uma startup que é investida pela Randon Corp. Hoje ela passou a ser uma empresa do grupo, né? Recentemente a gente adquiriu 80% dela, mas toda a vida anterior, por 4, 5 anos, era uma startup investida nossa que ajudou a entregar essa solução hoje de locação, toda sensorizada, com toda essa gestão de frota. Olha que bacana isso, né? Aí tem vários outros exemplos. Tem exemplos de projetos na engenharia, no core business, o eixo ESIS, né, que é um eixo de regeneração de energia que a gente botou na carreta, que ajuda também a tracionar a carreta um pouquinho, tornando ela mais leve. Ao ela ser mais leve, ela consome menos combustível, né? O cavalo consome menos diesel, né? Então, são vários exemplos de projetos que só chegaram no mercado em tempo e forma porque a gente fez, primeiro, não sozinho, fez com essa mentalidade mais aberta, mas principalmente a gente foi enxergar o que o cliente estava precisando lá na ponta. Nas tuas apresentações também tem o case do campo de prova, né? Randon Corp e Marco Polo. Isso. Também. Esse case eu acho muito legal, porque para quem não conhece ali Caxias do Sul, né? Marco Polo e Randon Corp, assim, são as duas maiores indústrias ali da região, assim, né? E imagina o tamanho dessas duas indústrias, desses dois ecossistemas, né? Em termos de talento, né? Então, eu imagino que lá atrás, muitas das coisas, a pessoa veio para Marco Polo, a pessoa para Randon Corp e por aí vai, né? E aí, vocês fizeram um projeto muito relevante juntos. Hoje a gente usa o mesmo ativo compartilhado, e aí os engenheiros estão juntos, dividem conhecimento, mas chegou em algum momento, porque nós já tínhamos, né, o nosso centro tecnológico, onde tem esse campo de provas, mas a gente sabia que a Marco Polo tinha um projeto para construir um tão bom ou igual ou maior. Essa é a lógica antiga. Exato. Aí a Marco Polo talvez ia mobilizar os mesmos 15, 20 milhões que nós mobilizamos ao longo dos anos para criar isso, e nós teríamos 2 ambientes na cidade sem sentido. Então, o que a Marco Polo fez? A Marco Polo vem para dentro desse campo, ela usa essa estrutura junto com a gente, junto com as montadoras, e a gente disse, Marco Polo, então, tu investe esses 15, 20 milhões em outra coisa que nós vamos junto com vocês usar isso aqui. Parece tão óbvio, né, Lara? Parece tão óbvio, Douglas, mas no mundo organizacional tradicional, isso não é óbvio. Por causa daquela mentalidade de eu tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que competir com o outro. Por quê? Por que a gente não pode usar recursos, compartilhar recursos? É a tal da lógica da abundância, né? Quem não estudou ainda, eu recomendo entender essa diferença da lógica de escassez e da lógica de abundância, porque para mim ela é o grande pano de fundo disso tudo, e foi nas minhas experiências pessoais lá com o autismo, com o Instituto Unitea, com o Instituto Hélice,
que eu consegui entender verdadeiramente o que é essa lógica de abundância e comecei a tentar trazer dentro do meu escopo de atuação para dentro do mundo organizacional, né? Boa. E olha que legal, né? Porque só compartilhando um insight aqui, né? Todos os cases que tu tá trazendo são cases que trazem um resultado muito real, né? Então, acontece um processo de transformação que ele parece meio incompreensível, assim, No né? primeiro momento, né? No primeiro momento, né? Mas, pô, quando a gente está falando da construção dessa camada de serviços dentro do ecossistema Randon Corp, a gente está falando de resultados financeiros na prática, assim, né? Aumento de receitas, novas linhas de serviço, novas linhas de produto. Quando a gente está falando dos projetos de tecnologia, de eficiência, é menos gasto, né? A gente está falando aqui de mais rentabilidade no final do dia. É impacto no negócio. Exato. Os cases de sustentabilidade, né? Pô, gastar menos diesel nas carretas, imagina o impacto, né, que isso não tem na perspectiva de sustentabilidade. Quando a gente fala de pessoas, todo esse ecossistema que ele é criado, né, as oportunidades de desenvolvimento de conexões que está criado. Então, eu acho que tudo que tu traz no livro, assim, ele consegue ter uma convergência muito prática em termos de resultados reais. O que eu brinco sempre, né, internamente, fala, onde que a gente vai mexer o ponteiro? Né? Pô, aqui são cases que estão mexendo o ponteiro em diferentes frentes e que não foi do dia para a noite. Né? Foi um processo que aconteceu, que está acontecendo, né? Porque imagina, enfim, tem planos de crescimento para frente, depois quero abordar isso contigo, que são reais e estão acontecendo no dia a dia, né, Lara? É um processo de transformação em rede, né? Começa e o negócio vai gerando em cadeia, movimentos em cadeia, né? Muito interessante. E aqui eu acho que o que grita muito aqui é a palavra competição também, né? Construção de ecossistemas e também de competição, que eu acho que é uma coisa que tá brilhando muito. É uma competição diferente, por isso que essa palavra ajuda muito. A competição, né? É uma competição com colaboração, né? Com cooperação. E isso é difícil para a gente entender na lógica antiga que a gente foi educado como executivo, Lara. Aqui que é a autoconsciência. Quando eu começo a entender isso como executivo, eu começo a me tornar um líder em transformação capaz de orquestrar essas mudanças e essa colaboração, essa cooperação entre os atores, né? E engajar, né, um movimento também, engajar empresas, engajar pessoas, engajar a própria organização, dentro da organização, as partes da organização, como você falou, né? Tá num grupo hoje de manhã, tarde eu tô num outro, tô com outro squad, e esse é um grande movimento. Mas aqui, Lara, até lembrei, tem uma competência que dá para botar na lista. Vamos lá, tô aqui anotando já. Que essa é nova, né? Que a gente teve que adicionar, que para te conseguir orquestrar essa colaboração é o storytelling, é saber como contar essa história, como conectar esse propósito coletivo com o propósito de cada uma das pessoas que está envolvida, né? Isso é uma coisa que até acho que num dos momentos que a gente teve junto, né, Douglas, eu contei essa história. É uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu nos cursos de pós-graduação, etc. Hoje eu estou aqui contando história para vocês, né? Eu estou contando, e a partir dessa história que eu estou contando para vocês, para quem está nos ouvindo, as pessoas começam a ver que essa é uma jornada possível. Então eu começo a trazer elas para a jornada, né? Uma história real, contando os bastidores dessa história. Eu tive que aprender a fazer isso. Eu não sabia fazer isso de uma certa forma. Eu não fui treinado. Mas isso foi intuitivo ou da onde que veio essa habilidade? Eu acho assim, cada um vai procurar o seu campo, né? Vem do seu campo de atuação. Eu acho que pela minha formação em pessoas e cultura, eu sempre tive uma facilidade de fazer leituras de ambientes para construir pontes. Então, assim, a cultura da empresa é essa, ela precisa quer ir para cá, o que tem em volta de aprendizados e como é que constrói essa ponte. Mas contar as histórias eu tive que aprender. Aí isso eu fui ter que desenvolver depois. Eu não sabia contar histórias, né? E hoje eu vejo que em várias das minhas reuniões, entre aspas, eu estou lá contando história. Eu estou lá reforçando as histórias que deram certo. Com dados, né? Eu estou lá reforçando os aprendizados da onde não deu certo, para a gente não repetir aquilo ali. Então, vocês entendem que um gestor e um líder são totalmente diferentes nesse aspecto. Um gestor, ele está dedicando 80%, 70%, 80% ou até 90% do tempo dele para gerenciar fluxos, para gerenciar processos, indicadores, etc. Um líder vai ter que estar 70%, 80% do tempo dele conectado a tudo isso que a gente está falando, orquestrando tudo isso, conectando o propósito individual com o coletivo, fazendo esse storytelling, né? A Hands, por exemplo, quando a gente começou há 3 anos
A Hands, como marca, ela tem 1 ano, mas ela tem 8 empresas embaixo, empresas de mais de 40 anos, inclusive, 35, 40 anos. Quando a gente concebeu e viu que tinha que colocar essa camada a mais de soluções de serviços, a gente foi buscar histórias, né, de quem já fez. A gente acreditou em algumas histórias e nem tudo a gente tinha certeza que ia dar certo, ia funcionar, né, para mobilizar todo mundo nesse contexto. Então, a Hands, para mim, é um caso de sucesso dentro dessa mudança, porque hoje a gente sabe que a gente tomou as decisões certas, a gente está já tendo resultados financeiros em relação a isso e principalmente é uma plataforma de cooperação, de colaboração com vários atores e que se não fosse assim nós não teríamos em 2, 3 anos. A Hands, ela é uma vertical dentro da Randon que tem crescimento de startup. Nasceu dentro da indústria, é uma vertical de serviços, tem crescimento de startup. Sim. Por que isso? Porque as pessoas acreditaram que isso era possível. Então entra o storytelling, entra como conectar, mas isso tu aprende fazendo, viu, Lara? Eu acho que não tem assim, talvez dificilmente, próprio Senex, MIT vai conseguir botar um curso para isso. É um processo de é um processo que tu tem que viver e tu tem que estar atento, né? Por isso a inquietação e a curiosidade que eu falei lá no início. Se tu é inquieto e tu é curioso, tu vai conseguir ligar o teu radar e conseguir capturar ali o que tu tem que ir adicionando na tua jornada, né? Boa. Não sei se é tão simples assim, Não né? não é nada. Contar é fácil, mas né? a gente ouve cases, faz muita diferença, porque a gente está entendendo o que deu certo, o que não deu certo, qual foi a transformação pela qual você passou como líder, né? Para chegar nesses momentos, para orquestrar tudo isso. Eu acho que ouvir essas histórias na prática, né? Eu acho que faz diferença. Sim, Talvez você não aprenda ali no... Tem uma questão também de colocar em perspectiva tudo isso, né? Porque qualquer pessoa que tá à frente do negócio, assim, fica meio angustiado, né? Quando as coisas não acontecem no tempo que você havia planejado que acontecesse, né? Pô, mas tem hora que tem uma palavra, assim, que é paciência. Né? Mas posso confidenciar uma coisa para vocês, só para vocês, né? Só para cá. Esquece aí, o pessoal não vai... Depois, falando da minha experiência, né, nesse processo de transformação e o que aconteceu comigo, é muito melhor fazer essa transformação. Para a tua vida como executivo, como líder, ela se torna muito mais prazerosa, ela se torna muito mais interessante do que aquela vida de ser um bom gestor. E, inclusive, tu ganha mais tempo, tu consegue abrir outros espaços para fazer coisas diferentes e que são tão ou mais importantes do que o que tu fazia antes, né? Então, assim, eu acho que ninguém muda se não vê um ganho na mudança. Então, o que os gestores têm que enxergar? Bons gestores que estão dentro da empresa e talvez hoje se sintam até ameaçados que se não mudarem podem ficar fora desse jogo. O que você que é bom gestor tem que olhar assim, existe uma vida melhor, né? Existe uma possibilidade da minha liderança, dessa transformação me trazer para um momento melhor de liderança, pessoal, particular. A minha escola de bons gestores é aquela escola que tu trabalhava 12, 14 horas por dia, chegava em casa bem cansado, te jogava no sofá, ficava em estado de osmose assim, olhando para a TV, e aí ainda tu pronunciava assim, feliz da vida. Bah, hoje o dia rendeu. Hoje o dia foi produtivo. Tem que ter o bar. porque eu tô derrubado. Cara, hoje eu poder chegar em casa, né, sabendo que eu tô conseguindo, dentro da minha equipe, potencializar o melhor de cada um, criar essas redes que tornam o trabalho mais fácil, né, do que se tentasse resolver tudo sozinho. Ter tempo para escrever um livro, para compartilhar um pouco dessa experiência, isso é muito mais prazeroso do que eu vivi há 10 anos atrás como um gestor, quando eu estava lá nos Estados Unidos, na Argentina, até mesmo antes, naquele modelo alucinado, parece que tu está correndo em torno de ti mesmo, assim, né? E tu não sai do lugar e é todo dia a mesma coisa. Mas ali também tem momentos que esse aprofundamento hands-on ali precisa acontecer, né? Sempre. Essa é a ambidestria. Exato. Eu não perdi a minha... Tudo que eu aprendi nos 20, 25 anos anteriores está no meu portfólio. Exato. Eu, no momento de crise, eu sei operar no modo 1. E eu brinco sempre, em momentos de crise, de emergência, Lara,
Não adianta querer ser muito disruptivo. Em momentos de crise e emergência, fazer acontecer e Douglas, vai para cá, Lara, faz isso aqui, tu pega isso aqui, porque o negócio está pegando fogo. Então, eu tenho isso no meu portfólio. O problema que eu vejo é não adicionar ao seu portfólio tudo isso que nós estamos falando. Não é que perdeu o valor o que veio antes. Eu tenho uma frase que vocês já me ouviram falando, que para mim ela é muito forte. Tudo que veio antes é um legado que a gente tem que honrar. E isso é totalmente diferente da escola que eu aprendi. O que eu vi de executivos que, quando assumiam uma área nova, a forma de se promover era destruindo o que o cara fez na gestão anterior, essa foi a escola tradicional que eu aprendi e, graças a Deus, eu consegui enxergar que é exatamente o contrário. Os melhores líderes, os líderes que conseguem realmente fazer processos de transformação diferentes, são aqueles líderes que o primeiro passo dele, ao chegar numa organização, a uma nova área, é honrar o que veio antes, porque senão ele não estaria ali. Mas honrar o legado que tu recebeu não quer dizer que tu não vá transformar, muito pelo contrário. Transformar e mudar é uma forma de honrar o legado. Perfeito. Porque tu garante mais tantos anos, né, a continuidade daquele negócio. A gente está aqui partindo quase aqui para o finalzinho do nosso episódio. Se me deixar aqui, eu vou longe. E a gente também, né? Porque eu estou aqui olhando o nosso tempo. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Você falou sobre o legado. E eu imagino, né, que deve ser bastante complicado ali no dia a dia equilibrar essas práticas tradicionais com as práticas inovadoras, né? Então eu queria que você comentasse como que você identifica qual é o momento de abandonar práticas que funcionaram, ou que ainda talvez estejam funcionando, para adotar novas práticas. Qual é esse momento que você olha e fala, isso aqui já talvez seja o momento de dar a virada, sem fazer o que você comentou agora, né? Sem chegar lá e, tipo, nada serve mais, tal, vamos transformar, inovar e disruptar tudo. Sim. Como que equilibrar o tradicional com o novo? Excelente pergunta, Lara, porque aqui é muito de uma sensibilidade que tu vai ter que ter, porque todos os negócios são diferentes, todos os ambientes que tu está são diferentes, os momentos de mercado ou de segmento são diferentes. Então, por exemplo, se eu estou num segmento que já está de cabeça para o ar, assim, ele já se transformou, pega a parte de serviços, varejo, etc., aqui tu não tem como esperar mais muito, né? Então, se eu sou um executivo, um líder desses mercados, todo esse nosso papo não tem mais muito tempo para esperar, porque ele já está de cabeça para baixo, esse mercado, ele precisa fazer. Então, aqui talvez tu vai ter que ser um pouco mais agressivo. A indústria, que é da onde eu venho, né, não é o exemplo da Hands, que é essa vertical, mas a Randon, as autopeças, a indústria ainda tem uma mentalidade muito perigosa, que é pensar que se eu não fiz hoje, eu ainda posso fazer amanhã. Eu tenho tempo de fazer amanhã. Porque é um mercado ainda mais de tecnologias maduras, as coisas são um pouco mais demoradas, etc. Então, leva todos os líderes executivos desse segmento a achar que não, isso aqui ainda vai levar muito tempo. Então, ainda dá para fazer isso de uma forma mais moderada, né? Então, eu acho que vai muito de duas variáveis. Primeiro, qual é o mercado que tu está atuando? Quais são os ecossistemas que vocês já estão competindo, não as empresas, os ecossistemas. Esses ecossistemas já estão altamente alavancados em colaboração, em todas essas mudanças de mentalidade, aqui não vai dar para pedir muita permissão, né? Se você é líder dessa organização, eu diria que você vai ter que até ir mais no modelo antigo, vai ter que usar as regras do modelo antigo para fazer... O modelo antigo, você fala comando e controle rápido. Olha a ambidestria. Usa do poder que é te revestido do modelo anterior, mas faz com a cabeça diferente, né, Lara? Faz entendendo que eu tenho que fazer isso, inclusive para salvar essa organização, para deixá-la competitiva dentro desse ecossistema. Agora, se tu está num segmento ainda que tem tempo... Quando a gente começou esse processo em 2014, na Randon Corp, eu não precisava fazer com essa velocidade. Nós não precisávamos fazer com essa velocidade. Então, a gente teve o patrocínio, conseguiu fazer alguns movimentos clandestinos, teve tempo para mostrar as pequenas vitórias, para isso fomentar outras coisas. Uma jornada de 7, 8, 10 anos, né? Deu para fazer, eu diria, hoje daria para fazer dessa forma? Não daria mais, porque a própria indústria, é só vocês verem quem está se juntando com quem dentro da indústria automotiva, dentro desse segmento, né, da indústria como um todo, tu começa a ver
concorrentes se juntando, empresas de tecnologia com essas... Já está acontecendo dentro da indústria também. Entendeu Então, a importância do contexto, né, nesse processo. Está bem mais acelerado do que estava algum tempo atrás. Sim. Né? Então, Laura, não sei se eu te respondi, mas Sim. de novo, esse é o líder em transformação. O líder atento, o líder que entende seu segmento, entende os ecossistemas, entende a sua cultura, o momento de transformação que está na cultura, as ações que ele está fazendo dentro de casa, aonde ele precisa ser um pouco mais acelerar um pouco, aonde dá para recuar, né, para ter mais sustentabilidade. Então não vai ter eu acho que não vai ter uma resposta única, mas vai ter uma sensibilidade única assim, de cada líder, né? Cada contexto, né? E a gente está falando de um líder em transformação, mas ele não está simplesmente em transformação, né? Ele está movido por deveria pelo menos estar muito movido por intencionalidade em todas as ações, todas as transformações pelas quais ele está passando e as transformações que ele está provocando também, né? Não é uma mudança simplesmente... Né? Tem que ter um foco, assim, né? Tem sempre foco, né? Que a gente tá aqui. E ele, pra gente fechar o nosso bate-papo aqui, né? Queria pegar um pouco do teu olhar para o futuro na posição de liderança que tu tá hoje, assim, né? A gente tá vivendo um momento de mundo meio estranho, complexo, se assim, posso tentar adjetivar um pouquinho aqui, né? De mudanças geopolíticas importantes, de movimentos econômicos relevantes e de tecnologias emergentes. A gente não entrou muito aqui no tema de aplicação de AI e coisa do tipo, mas, enfim, tudo isso está no plano de fundo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de ti, como que tu tá lendo esse momento de mundo, numa posição de liderança, posição de executivo, né? Como se, de certa forma, se preparar ou estar se preparando para lidar com esse momento de mundo, muito olhando para o futuro, assim, né? Como que Daniel Elie, hoje na posição de vice-presidente executivo da Randon Corp e CEO da Hands, se prepara no dia a dia dos negócios com esse contexto complexo, para dizer o mínimo. Eu acho assim, todo momento é complexo, né? Se a gente voltasse 2, 3 anos, a gente ia estar olhando, tinha uma complexidade naquele momento, né? Agora as questões geopolíticas trazem uma outra complexidade. Então eu acho que isso é inerente, tá? Daqui a 1, 2 anos nós vamos estar falando de outras IAs, de outras questões geopolíticas. O que eu vejo que é onde a gente tem controle e ação, né, como líderes, é dentro de casa. É o que a gente está fazendo dentro das nossas organizações, dentro dos nossos ecossistemas. E aqui, para mim, a grande dificuldade é a boca do jacaré, que eu brinco que ela abriu, né? O que é esse abrir da boca do jacaré? A gente não consegue, em tempo e forma, fazer essa mudança de mentalidade toda que a gente está falando versus a velocidade com que as tecnologias, né, estão avançando, com que as mudanças geopolíticas estão acontecendo. Então, isso vai continuar acontecendo. Esse contexto externo, para mim, ele sempre vai ser desafiador. Vai ter desafios. A gente teve há 2, 3 anos uma Covid, né? Tinha coisa mais desafiadora naquele momento do que a gente passar por aquilo. Agora a gente pode estar frente a outras situações, né? Mas dentro de casa, fazer esse movimento e tornar as nossas organizações perenes, sustentáveis ao longo disso, já foi mais fácil, tá? Porque como essas mudanças não eram tão rápidas e aceleradas, a gente de alguma forma conseguia fazer as nossas organizações compreenderem a mudança, se adaptarem e mudarem. E hoje não dá mais tempo de nem explicar a mudança, né? Tu tem que capturar o que está acontecendo, os impactos e transformar. Então, nós vamos voltar para a liderança, tá? Desculpa ser insistente nesse ponto, né? Uma organização, na verdade, são muitos CPFs, né? E esses CPFs, tu tem as lideranças, tu tem as equipes, os engenheiros, os analistas, mas é esperado dos líderes formais, aí é um papel que se espera que eles consigam diminuir um pouco essa boca do jacaré, consigam acelerar. Só tem um jeito de diminuir, porque o externo vai continuar abrindo, né? É tu fechando a parte de baixo, que é tu acelerando o teu processo de transformação da tua organização ou do teu ecossistema. Então, se a liderança não entender... Uma vez eu escrevi um artigo, Douglas, que eu fui muito criticado, né? Eu colocava assim, os bons gestores estão com os dias contados, né? Nossa, nunca escutei tanta crítica assim, né? Mas a minha intenção era boa, tá? Talvez o título não foi bom, tá, Lara? Eu gosto de um título assim, eu acho... Mas a minha intenção era boa, era mostrar assim, cara, acelera o teu processo. Nós estamos precisando da tua liderança, nós estamos precisando da tua orquestração dentro da empresa, né? Não espera mais, não espera que alguém te dê oportunidade para fazer
uma visita, seja inquieto, seja curioso. Existe muito espaço para protagonismo, muitos espaços em brancos dentro das nossas organizações que não estão sendo ocupados por essa falta de protagonismo ainda, né? Então, aproveite esse momento. Então, a mensagem que eu queria passar era essa. Se tu já é um bom gestor, dentro da ambidestria, tu já tem 50% do portfólio. Tu sabe lidar nas situações do curto prazo, de emergências, de crise. Agora, adiciona os outros 50%, porque esse vai te fazer falta, né? Tu não vai conseguir resgatar a essência da liderança sem isso, né? Boa. E quando eu escrevi esse livro, o meu grande propósito foi... Eu não tenho tempo para estar em outras organizações, eu tenho tempo para estar aqui num podcast com vocês. Como é que eu podia levar essa mensagem? E o livro, vocês vão ver que ele tem um tripé muito interessante que, ok, tem problemas reais, desafios reais, eu conto desafios reais de uma empresa como a Randon Corp, das entidades que eu participo. Tem aqui também conceitos, né? Porque alguns dos conceitos que eu trago no livro são conceitos como ambidestria, storytelling, narrativas e tudo, foram conceitos que eu fui descobrir o conceito depois de estar praticando ambidestria, né? Então eu conto isso, mas eu trago o conceito para... Mas tem principalmente o molho desse livro é contar os meus bastidores, da minha transformação. E não porque eu acho que a minha transformação é mais significativa ou não do que outras, mas as dores que eu tive para tomar decisões diferentes, para fazer coisas diferentes que me possibilitaram hoje poder estar orquestrando essa liderança, essas mudanças que eu estou nos ambientes que eu estou. E essas dores começaram lá dentro do meu núcleo familiar. Pô, foi uma dor grande quando eu tomei a primeira vez aquela decisão que eu contei no início, né, de priorizar a família. Eu queria ter ficado 5 anos nos Estados Unidos. Mas quando a pediatra disse que a minha filha precisava voltar o mais rápido possível, porque um idioma já seria desafiador para ela, dentro do espectro do autismo, 2 idiomas seria mais ainda, e a única certeza que eu voltaria para o Brasil, eu estava expatriado, né? Esquece os 3, 4 anos que eu queria ficar mais. Vamos voltar. E aí tu volta para uma cidade onde tu não tem nem 1/10 do recurso que eu tinha lá nos Estados Unidos, em termos já de conhecimento sobre autismo. Aí a gente entende que o propósito mobilizou a minha esposa, mobilizou a criação de um instituto, mobilizou... Aí tu entende aquilo, vê no Instituto Hélice, traz para dentro da organização, sabe? São coisas mágicas, mas tem dor aqui no meio desse processo, claro. Mas tem muita alegria também, né? Então não percam, né? Se eu pudesse deixar uma dica, a oportunidade que todos nós temos nas mãos hoje de fazer diferente, né? Legal demais. E não sendo redundante, mas aqui acho que é impossível não falar, assim, com todo esse processo, com toda essa dor que você comentou, você realmente conseguiu, naquele momento, com aquelas decisões e por esse processo de transformação, visualizar e começar a construir no hoje futuros possíveis. É isso aí. Em determinado momento para sua família e hoje como líder, né, ampliando isso para sua atuação como líder de uma grande organização, futuros possíveis para a organização, para o ecossistema em que vocês atuam, para as comunidades sobre as quais vocês têm impacto, né? Então, realmente, como a liderança em transformação a liderança em transformação e a construção de futuros possíveis, como eles se conversam, né? Então, de braços dados. E aqui eu listei aqui minhas habilidades e competências. Os futuros possíveis aqui estão lá, né? Nós só precisamos acessar. Exato. A gente precisa se apropriar. Intervir. Se apropriar e intervir nelas. Né? Você anotou suas listinhas aí de competências e habilidades pra gente fechar aqui o nosso... Nem eu consigo mais entender o que eu anotei aqui, mas... Então tu tá no caminho certo. Não, mas acho que pra mim, assim, acho que o grande insight fica principalmente na questão da consistência ao longo do tempo. A necessidade de ambidestria, saber navegar, vai ter momentos que vai ter que abaixar a cabeça, executar e vamos em frente, tá tudo certo. Processo político. Exato, né? mas vão ter momentos que você vai precisar fazer esse zoom out, né? E conseguir ler de maneira um pouco diferente, política, saber negociar. E eu acho que o terceiro, o mais importante, assim, de tudo, é assumir essa visão de protagonismo, assim, né? Então, tem que ter coragem. Rebeldia não é coragem, assim, né? Então, a rebeldia, é querer transformar sem um propósito. Coragem é ter a intenção muito clara.
Então, acho que pra O mim são os Senex três. tem uma das competências que vocês colocam lá, que é a postura de Postura de aprendiz. Né? aprendiz, exato. Acho que nunca foi exigido tanto essa postura de aprendiz para todos nós, né? Exato, exatamente. Continua forte. A minha lista traz aqui resiliência, frustrações. Achei muito interessante quando você trouxe isso. Gosto muito, como a gente falou aqui, sobre relações interpessoais para fazer essa articulação toda e essa visão sistêmica, que aí eu acho que tem a ver com o que a gente vem falando aqui sobre o futuro que vem do futuro. Boa. Perfeito. E assim a gente, então, agradece a sua participação. Deixa o pessoal conhecer o livro aí, que Exatamente. E eu vou ganhar ainda tu vai ganhar o teu meu autografado autógrafo aí, né? hoje. O Líder em Transformação tá aí nas plataformas principais aí de compra de livros, Amazon e tudo mais. Podem acessar aí. Eu já li, já tenho meu autografado. Obrigado, inclusive. Na verdade, virou um grande guia e apoio para quem quer fazer essa jornada. Exato. Esse é o propósito do livro. Boa. Daniel, obrigado, viu? Conseguimos Eu que pegar a tua agradeço agenda aí. aqui rápido aqui em São Paulo. Tem que voltar Foi agora lá muito boa essa para o conversa. Rio Grande do Sul. A gente se fala e se vê em breve. De novo, agradeço demais a parceria, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em conversar aqui com a gente. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente nesse processo de transformação que a gente está vivendo. Obrigado. Legal. Contem sempre comigo aqui. E eu agradeço também a todo mundo que nos acompanhou aqui no estúdio hoje também, ao Douglas Souza, ao Daniel Eli, e claro, a todos vocês que nos acompanharam neste episódio e que vocês também confiram outros episódios do nosso podcast O Futuro Vem do Futuro, na nossa plataforma mitsloanreview.com.br, e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau. Bom, até lá. Até Tchau. mais, gente.